Constituição não é feita apenas para os estudiosos do direito, mas para toda a população. Eu nem digo apenas povo, eu digo população, porque povo é o conjunto dos cidadãos. Mas dentro do Brasil, há muitas pessoas não cidadãs, mas igualmente atingidas pela Constituição, nos seus direitos e deveres. Então, dessa linguagem sintética, não se pode exigir mais. Eu prima pelo ridículo, vou repetir essa palavra, a exigência de que a Constituição viesse pormenorizar as carreiras dos procuradores do Estado. Não poderia fazê-lo, nenhuma faz, porque a nossa deveria fazer. Mas é um argumento em que se prendem ridiculamente algumas posições que nós conhecemos com referência aos pleitos dos procuradores autárquicos e das fundações. Firmado esse ponto, temos de também atingir o que propriamente exige a interpretação constitucional. Todos sabemos que a hermenêutica, a ciência da interpretação, tem uma parte especial que é a interpretação da Constituição. E que é especial, é específica, porque estamos falando da Constituição, que é a norma jurídica fundamental da comunidade, na acepção dos alemães, que eu gosto muito de adotar. Se ela é a norma jurídica fundamental da comunidade, então ela deve ter um tratamento especial, não pode nunca ser interpretada da forma como se interpretam as leis em geral. Todos sabemos disso, mas eu quero lembrar, de acordo com o mestre Celso Bastos, que a interpretação da Constituição tem certos princípios de observância obrigatória. Quando nós estudamos essa matéria, vemos que os autores, cada um deles enuncia, elenca uma série de princípios de interpretação constitucional, até em excesso. O professor se cinge a 4 princípios apenas, mas ele diz de observância obrigatória. Portanto, esses 4 realmente têm de ser colocados na frente da nossa mesa de trabalho, na parede da nossa mesa de trabalho, para a gente ver se está observando um daqueles princípios obrigatórios da interpretação constitucional. Eu vou me cingir a 2 deles. Vou dizer todos, mas vou me cingir a 2 deles. O primeiro é o princípio da unidade da Constituição. A Constituição é um sistema, é um corpus, cabeça, tronco, membros, como o nosso corpo. É a mesma coisa, o nosso corpo é o melhor exemplo de um sistema. Ela é um corpus sistêmico, está tudo interligado. Não se poderia dizer qual é a parte mais importante, porque todas são importantes para este corpus jurídico, este corpus de normas que é a Constituição. Ora, se ela é um sistema, ela exige, em primeiro lugar, uma interpretação sistêmica. Se ela deve ter uma interpretação sistêmica, o artigo 37, que refere que a administração pública brasileira, diz administração direta e indireta, está ligado, inquestionavelmente, ao artigo 132. Portanto, verifica-se que todas as páginas escritas dos nossos prezados colegas de procuradoria, defendendo o entendimento contrário, têm se esquecido disso, que a Constituição é um corpus sistêmico e que a primeira regra de interpretação é a interpretação sistêmica. Os artigos estão interligados, do primeiro ao último. Evidente que, dependendo da matéria, nós nos atemos a alguns desses artigos, mas eles estão interligados. O colega Marcelo da UERJ acabou de falar da dignidade, e exatamente eu vou falar da dignidade, porque o artigo 1º está informando todos os demais
artigos da Constituição. A segunda regra é que os dispositivos constitucionais têm de ser interpretados num sentido de abrangência e densidade, ou seja, de completude, de amplitude e de densidade e de peso naquilo que os dispositivos mandam, naquilo que eles referem, naquilo que eles estabelecem e dispõem. Aspas, professor Celso Bastos. Os preceitos constitucionais têm de ser interpretados segundo não só o que explicitamente postulam, mas também de acordo com o que implicitamente encerram. Então, lá no artigo 37, administração direta e indireta, estão contidos todos os advogados públicos. Lá no 132, nós estamos falando de procuradores, porque todos somos procuradores, todo advogado é procurador. E quando interpretamos a Constituição, temos de trabalhar meticulosamente a linguagem. A linguagem não é uma coisa passageira que nós lemos. Se a Constituição usa uma palavra e não outra, isto é muito importante. E esta palavra tem que ser analisada arqueologicamente. Portanto, a palavra procuradores, lá no 132, tem que ser analisada em si, esburacada até a finalidade, para ver o que a Constituição quis dizer com a palavra procuradores, aqueles que defendem a administração pública, seja direta, seja indireta. É tranquilo isso. É ridículo trabalhar em sentido contrário. Então, esse segundo princípio, eu chamo de abrangência e densidade. Por quê? Há um discurso expresso e dentro desse discurso expresso há um discurso implícito de abrangência que vai em sequência ao primeiro princípio, em sequência ao que falamos aqui da linguagem constitucional, que é de síntese. Ela não pode dizer tudo, é por isso que é preciso interpretação. Se a simples leitura de um dispositivo legal bastasse, seria suficiente ler e não fazer uma faculdade de direito e não ficar eternamente estudando o direito. Não teria necessidade, bastava saber ler. Mas ela não estudou, ela tem coisas implícitas que o intérprete vai descobrir com toda a ciência da hermenêutica. O que compreendem, o que abrangem as normas constitucionais. Os outros dois princípios são, os outros apenas por curiosidade, não é? É o princípio de que na Constituição não existem normas não jurídicas. Todas têm de produzir algum efeito. Esse princípio se dirige principalmente àquelas chamadas normas programáticas, que muitos entendiam que era perfumaria jurídica, e não é. Tanto que o professor Eros Grau sempre disse e repete que não devia haver normas programáticas na Constituição. Possível. Impossível. Por exemplo, educação. Educação é direito de todos e dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade. É uma norma programática. É indispensável. Tem que estar na Constituição. Como tirar? Enfim, é uma briguinha particular com o Eros Grau, querido amigo. Não pode tirar, tem de manter. Então, esse outro princípio se adota, se dirige especificamente às normas programáticas. E o outro princípio, só por curiosidade, me perdoe me estender, é o princípio dos conceitos exógenos. A Constituição, ela rouba conceitos, não só dos outros ramos do direito, como das outras ciências. Por exemplo, juro não é matéria constitucional, é matéria de direito financeiro. Por exemplo, família não é matéria constitucional, é assunto do direito civil. Mas a tecnologia, a educação, não é assunto de direito constitucional, do direito educacional, da pedagogia.
Mas é claro que a Constituição abarca e traz para si estes assuntos que são de extrema importância. Portanto, eles devem estar, sim, na Constituição, que tem esse caráter garantístico dos direitos humanos. E, portanto, ela vai agasalhar esses outros institutos, não é verdade? Então, seria o quarto princípio de observância obrigatória. O que diz esse princípio? Cada vez que nos deparemos com um conceito exógeno, ele deve ser interpretado não com o sentido que ele tem lá no direito civil, família, mas com o sentido que ele adquiriu no patamar constitucional. Então, a família, no artigo 226, é a família do direito civil, mas é algo mais, porque a Constituição diz que ela terá especial proteção do Estado. Então, temos aí os 4 princípios de observância obrigatória na interpretação constitucional. A nós interessa hoje o princípio da unidade e o princípio da abrangência e da densidade. Por quê? Terminando. É o espírito da Constituição que tem de ser procurado. Me lembro bem de Hannah Arendt, que é uma das minhas filósofas preferidas. Uso muito Hannah Arendt, filósofa política do século passado. E nas crises da República, ela comenta as leis norte-americanas, país onde ela se radicou e morreu. E ela diz que as leis norte-americanas têm o seu espírito. Não vem ao caso, vamos ver a lei brasileira. E lá, em certo momento, ela diz assim: se Montesquieu tinha razão, e tinha, se Montesquieu tinha razão, e tinha, em dizer que existe o espírito das leis, então ela diz qual é o espírito das leis norte-americanas, que, por curiosidade, é o espírito do consentimento. O que rege a lei norte-americana é o consentimento do povo. O povo é constantemente consultado para dar o seu consentimento. Mas poderíamos perguntar qual seria, então, o espírito da nossa Constituição. Se existe um espírito das leis, e eu também creio que existe, qual seria o espírito da Constituição? No nosso caso, me parece que o espírito da Constituição norte-americana decorre da imperatividade do artigo 1º. É um artigo novo numa Constituição. As Constituições brasileiras nunca tiveram um artigo parecido com este. A República Federativa do Brasil tem como fundamento, o edifício está fundamentado no quê? A soberania do povo, a cidadania brasileira, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, o pluralismo político, pluralismo de ideias. Isto dá a noção do espírito da Constituição brasileira. E eu me detenho naquilo que nosso colega Marcelo, da UERJ, enunciou, e eu fiquei muito feliz de que você, Marcelo, viesse falar que foi esquecida a questão da dignidade. Porque está aqui, nas palavras aqui que eu preparei para lhes falar nesta tarde, que é o inciso 3 do artigo 1º. A dignidade da pessoa humana. Nós estamos notando que todas as defesas que têm sido feitas em detrimento deste pleito da isonomia no tratamento dos procuradores. Eu lembro bem de uma aula do professor Celso Antônio, eu fui aluna de Celso Antônio no pós-graduação, e ele disse que a Constituição brasileira deveria ser lida colocando sempre o princípio da isonomia em primeiro lugar. Lá na parte tributária, artigo 145, você leria assim: o sistema tributário observada a isonomia tem isso. Lá na ciência e tecnologia, ou então na cultura, ou então sempre
o artigo servido, começando, observado o princípio de isonomia, porque esse princípio imantava toda a Constituição. Depois, tempos depois, já terminado o meu pós-graduação, ouvi uma conferência do professor Celso Antônio na PUC. Ele mudou de ideia. Ele disse: agora eu entendo que o princípio que imanta toda a Constituição é o princípio da segurança jurídica. Lendo-se cada dispositivo constitucional, observada a segurança, far-se a tal coisa, observada a segurança. Esse princípio também incide no pleito dos procuradores da administração direta, porque é uma insegurança total. Nós sabemos de colegas que têm sofrido impacto de enfermidades em razão dessa decorrência, dessa desequilíbrio, sem saber o que nos aguarda numa ação, ter de entrar com sucessivas ações para aquilo que está tão claro na Constituição. E que se deveria, me atrevo a dizer, ou a uma interpretação incorreta, não estão sabendo interpretar a Constituição, ou por vezes a má fé. Ou por vezes, mas a má fé, com referência aos colegas. Não se sabe bem por quê. Não há uma razão muito clara em todo esse questionamento. Como diz a Constituição, se observará, é fundamento do Estado brasileiro, a dignidade da pessoa humana. Então, a insegurança de um lado e a não observância desta verificação, desta visão, deste olhar do procurador da administração direta como uma pessoa, em primeiro lugar, antes de procurador, realmente o espírito da Constituição está sendo descumprido. Eu tenho amizade a muitos colegas da PGE. Não há como, é inevitável, porque eu os considero iguais. Porque eles, em geral, alguns deles não consideram em relação a nós. Eu os considero iguais. Claro que não. Por favor, eu disse alguns, aqueles que se empenham, que se aferram a essa ideia, não é? Alguns são meus amigos, e eu digo, você, não, Maria, eu não, porque somos amigos, né? Quer dizer, realmente me sinto muito bem neste papel, procurei defender o Estado de uma maneira correta, o professor fez aquela ressalva, né, como consultores ou como advogados, e acredito que todos realmente estejam com este mesmo elan, com este mesmo ideal. Então, foi o aporte que eu achei para fechar, para complementar tudo o que foi dito aqui. E sim, insisto com o professor Marcelo, colega, que essas palavras, este princípio deve ser inserido na nossa carta, porque, em primeiro lugar, isto está sendo descumprido com as sucessivas medidas que os procuradores estão sendo obrigados a tomar. Muitíssimo grata. Uma boa noite. Eu gostaria, em nome de todos, de agradecer a nossa ilustre palestrante pela nossa conferência de encerramento e gostaria também de passar a palavra, antes de declarar o encerramento do presente congresso, à doutora Sônia, que tem alguma coisa a nos dizer, por gentileza. Boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar compondo essa mesa, me senti muito honrado. Muito obrigada.
Agradecer e parabenizar a doutor Marcos Stan e doutor Paulo Eduardo Fonseca pela realização desse congresso. Pela organização, os resultados. Quero registrar que, com certeza, este plenário, em que eu estive em muitas reuniões do CREA, ele está mais rico de energias, em razão da grandeza dos pronunciamentos que eu pude presenciar e das presenças ilustres que aqui estiveram e que ainda permanecem. Quero desejar a todos muito sucesso. Eu faço parte da torcida, que essa luta se transforme em realidade, que vocês consigam todos os resultados almejados, porque estou vendo que são lutadores, e é muito bom ver lutadores, né? Porque sem eles não se chega a nenhuma conquista. Tenho certeza que meu presidente, Dr. Francisco Curimori, está sempre colocando esta casa à disposição da BRAP. Foi uma honra ter sediado e dado o nosso teatro para esse evento. Muito obrigada. Felicidades. Doutora Sônia, agradecemos e não hesitaremos em pedir novamente. E então, eu, como presidente da entidade, declaro encerrado. Agradeço a todos os componentes da mesa, agradeço a paciência de todos, aos amigos que aqui estiveram, colaboradores, palestrantes, e assim declaramos encerrado o nosso primeiro congresso da ABRAP, Congresso Nacional da ABRAP.